Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal, Economia para Iniciantes. Antes de mais nada, eu peço que você deixe aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a obra O Essencial de Milton Friedman, que foi enviada aqui para o canal pela Avis Rara, que é o selo de ciências sociais da Faro Editorial. Gostaria de agradecer publicamente a Faro Editorial por ter enviado esta obra aqui para o canal. O livro se inicia com uma excelente introdução escrita pelo Steven. O Steven questiona o que faz um economista ser influente. Seria o fato dele ter grandes contribuições para a academia ou suas ideias serem muito conhecidas pelo público em geral. E na introdução ele argumenta que nos dois sentidos o Milton Friedman é influente. O trabalho acadêmico de Milton Friedman é influente, como também as ideias de Milton Friedman chegaram ao público em geral. Inclusive, Milton Friedman já apresentou um programa de televisão chamado Livre para Escolher, que passou na televisão nos Estados Unidos. Neste programa, ele explicava de forma simples diversas ideias sobre economia e muitas pessoas aprenderam ou começaram a aprender economia por meio deste programa. Depois desta excelente introdução, o autor começa a falar sobre a hipótese da renda permanente, que foi o principal motivo pelo qual Milton Friedman ganhou um prêmio Nobel em Ciências Econômicas. Ele não ganhou um prêmio Nobel apenas devido à hipótese da renda permanente, mas muitos consideram que esta foi a contribuição de Milton Friedman mais importante. Depois do autor falar sobre a hipótese da renda permanente, ele vai falar nos capítulos 2 e 3 sobre a visão de Milton Friedman sobre economia monetária. Na verdade, ele vai falar disso em outros momentos do livro, mas no capítulo 2 ele explica a visão de Milton Friedman sobre moeda e inflação, e no capítulo 3 ele fala um pouquinho sobre qual seria, na visão de Milton Friedman, a política monetária adequada. Eu já vi explicações sobre esse tema mais adequadas em outros livros, como no próprio livro Livre para Escolher, de autoria do próprio Milton Friedman. Lembrando que o livro que eu estou resenhando hoje, embora seja sobre o Milton Friedman, não foi escrito pelo Milton Friedman, e sim por um estudioso, Steven, que dedicou uma boa parte de sua vida a estudar os escritos de Milton Friedman. O capítulo 4, História Monetária, é muito bom. Neste capítulo, o autor resume a obra de Milton Friedman, Uma História Monetária dos Estados Unidos da América, onde Milton Friedman analisa a história monetária dos Estados Unidos até 1960, salvo engano. Então, o autor traz os principais pontos abordados nesse livro. Então, o capítulo 4 é bem interessante. O capítulo 5 da presente obra é excepcional e ele fala sobre desemprego. O principal assunto tratado no capítulo 5 é a curva Phillips, que leva o nome de curva Phillips porque o primeiro a observar esta ideia foi um economista chamado Phillips. A curva Phillips em si ela foi postulada, salvo engano, por Paul Samuelson e Robert Solon, e ambos eles perceberam que existia um trade-off entre inflação e desemprego. Ou seja, em períodos de inflação alta, se existia um pequeno desemprego, e em períodos de desemprego alto, se existia uma pequena inflação. Entretanto, Milton Friedman ele reinterpreta a curva Phillips, e o Edmund Phelps também, e ambos percebem que esse trade-off entre inflação e desemprego ele existe apenas no curto prazo, ele não existe no longo prazo. Então, por não existir no longo prazo, eles acabam criando uma nova interpretação da curva Phillips. É importante observar que eu simplifiquei bastante para não me estender muito aqui, até porque o próprio livro simplifica este ponto por se tratar de um livro chamado O Essencial de Milton Friedman e não um manual de macroeconomia. Se você quiser se aprofundar neste tema e até mesmo neste debate que ocorreu, eu recomendo a obra Macroeconomia do Blanchard. Inclusive já fizemos uma resenha desta obra aqui no canal, desta obra chamada Macroeconomia. O capítulo 6 do presente livro fala um pouquinho sobre a teoria dos preços da Escola de Chicago.
Quando Milton Friedman dava aula na Universidade de Chicago, ele dava aula também sobre teoria dos preços e falava para os seus alunos da importância da compreensão adequada de como funciona o mecanismo, ou melhor, de como funciona o sistema de preços. Eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando o que é o sistema de preços. Eu vou deixar um card no final do vídeo para quem quiser assistir. Na tela final um card, e aí você vai ter acesso a uma compreensão melhor de como funciona o sistema de preços. O capítulo 7 da presente obra se chama Capitalismo e Liberdade. E ele leva o nome de uma das obras mais importantes de Milton Friedman, Capitalismo e Liberdade, que foi originalmente publicada em 1962. Salvo engano. O Steven argumenta, neste capítulo, que é impossível ter liberdade pessoal sem a existência de liberdade econômica. E para isso ele utiliza um ranking feito pelo Fraser Institute de liberdade econômica, onde ele mostra que os países com maior liberdade pessoal, eles também figuram no ranking do Fraser Institute em boas posições no índice de liberdade econômica. Porém, Steven argumenta que existem países com liberdade econômica que não têm liberdade pessoal. Então, em linhas gerais, o argumento do autor é o seguinte: para existir liberdade pessoal, é necessário existir liberdade econômica. Mas para existir liberdade econômica, não é necessário existir liberdade pessoal. E o Steven, e também, obviamente, o Milton Friedman, que é o pensador que o Steven está apresentando as ideias, defendia os dois tipos de liberdade. Para o Milton Friedman é importante ter tanto liberdade econômica quanto liberdade pessoal. E como o autor demonstrou, é impossível existir liberdade pessoal sem liberdade econômica. O capítulo 8 e 9 falam um pouco sobre o Milton Friedman prático, podemos dizer assim, onde fala sobre as análises que o Milton Friedman fez sobre diversas políticas públicas, onde ele fala por que algumas funcionam, por que outras não funcionam. E o capítulo 9, especificamente, que chama Ativismo, fala sobre diversas ideias que o Milton Friedman defendeu e sobre o relativo sucesso que ele obteve nestas diversas ideias. Então, por exemplo, fala sobre o alistamento militar obrigatório, onde o Milton Friedman teve um papel essencial, diria até que ele foi o protagonista do fim do alistamento militar obrigatório nos Estados Unidos da América. Ele participou de diversos debates, claro que não foi só ele que defendia o fim do alistamento militar obrigatório, inclusive o livro traz exemplos de outros autores também que defendiam o fim do alistamento militar obrigatório, mas o Milton Friedman teve sim um papel essencial para o fim do alistamento militar obrigatório. O livro também vai falar sobre as ideias de Milton Friedman sobre voucher, então vai falar sobre a ideia do Milton Friedman do governo fornecer vouchers educacionais no lugar do aluno ter que frequentar uma escola pública. O governo daria um dinheiro para as famílias, um voucher para as famílias, onde a família teria que usar para pagar uma escola privada. Então, segundo Milton Friedman, isso geraria uma concorrência entre escolas, e as escolas, elas meio que teriam que atrair os alunos, certo? Em busca do lucro, elas forneceriam melhor educação, etc., para atrair os pais dos alunos, né, a deixarem o filho estudar lá. Esse voucher teria um certo valor, claro que se o pai quisesse matricular numa escola acima, né, do preço estabelecido pelo voucher, ele teria que gastar um dinheiro do próprio bolso, mas de forma geral, esse voucher garantiria, no mínimo, que o aluno poderia ser matriculado numa escola privada não tão cara. E aí, se o pai quisesse que o aluno fosse para uma escola mais cara, aí ele teria que gastar do próprio dinheiro. O último capítulo da obra fala em como Milton Friedman influenciou a opinião pública, não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro, mas principalmente nos Estados Unidos da América. Foi por meio do já citado show que ele realizou, chamado Livre para Escolher. Esse show passou na televisão nos Estados Unidos e alcançou uma grande quantidade de norte-americanos. Inclusive, os episódios desse show chamado Livre para Escolher estão disponíveis no YouTube até hoje. Então, até hoje, muitas pessoas são influenciadas
pela visão de Milton Friedman por meio desse show e por meio dos seus livros, etc., como o próprio livro Livre para Escolher, que trata dos mesmos temas apresentados no show. Eu já fiz uma resenha da obra Livre para Escolher, do livro, e eu recomendo que vocês assistam. Bom, de forma geral, o livro O Essencial de Milton Friedman é muito bem escrito, é um livro muito legal, é um livro muito bom para trazer uma introdução ao leitor das ideias de Milton Friedman. Então, este livro, junto com o Livro para Escolher, este livro aqui, O Essencial de Milton Friedman, é recomendável. Como eu disse, os capítulos 2 e 3, na minha visão, não foram capítulos tão bons assim, foram os 2 capítulos mais fracos do presente livro, mas os demais capítulos compensam o capítulo 2 e 3, que também não chega a ser capítulos com erros ou capítulos ruins ou coisas do tipo. Eles apenas não são tão bons quanto os demais. Em linhas gerais, esta é a minha visão sobre o presente livro. Bom, se você gostou do presente vídeo, eu peço que você considere compartilhá-lo com os seus amigos. O seu compartilhamento é fundamental para a continuação de nosso projeto. Também convido você a se tornar membro do canal, pois se tornando membro do canal você vai ter acesso a uma live que eu pretendo fazer sobre este livro aqui. Se após a minha análise você pretende comprar o livro Essencial de Milton Friedman, eu peço que você considere utilizar o meu link na Amazon. O link para a compra deste livro estará na descrição do presente vídeo e você vai ajudar o canal a continuar e o meu projeto a se expandir ao utilizar o nosso link como afiliado da Amazon. Eu gostaria de agradecer de coração você que me assistiu até aqui. Um forte abraço e Deus abençoe a todos.